capítulo 14, versículo 1, vamos ler. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, das várias afirmações de Jesus, essa é uma das mais preciosas, porque ele começa dizendo que ninguém fique preocupado, ninguém turbe o coração, porque deve crer naquilo que ele falou. Ele disse: crede em Deus e crede também em mim. E ele declara: na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu teria dito, mas eu vou preparar para vocês lugar, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Essa foi a maior das promessas que Cristo deixou para nós, igreja, para nós, povo de Deus, chamado igreja. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele fala com aqueles que são conscientes sobre o caminho. Mas aí Tomé, ele vai e diz: nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho, né? Como saber o caminho? E Jesus diz então: olha, o caminho sou eu, a verdade sou eu e a vida sou eu. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quando ele diz isso, ele está chamando as pessoas para conhecê-lo, porque ele é o caminho. Mas que caminho é esse? Mateus 7, verso 13 e 14, abra comigo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Primeira coisa, diga: Jesus é um caminho estreito. Então, para você saber, e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho. Mas conhecer Jesus, gente, não é conhecer um caminho largo, espaçoso, uma vida mansa, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, entendeu? Conhecer Jesus é entrar no caminho estreito. E ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil, diga difícil, o caminho que conduzem à vida, e apenas uns poucos entram esse caminho. Amém? Então, ele vai responder aqui, porque perguntaram para ele: Senhor, são muitos os que vão entrar? Ele diz: não, são os poucos, porque esse caminho é estreito. Ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Mas quando você estiver nesse caminho que sou eu, a tua vida não vai ser essa vida de sossego, não. A vida que está proposta para você que entra no caminho é uma vida realmente de um estreito, onde você vai, primeiro passo, rejeitar a si mesmo. Quem lembra? Rejeitar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas se você for estudar sobre as bem-aventuranças, Jesus, quando fala das bem-aventuranças, ele fala de perseguição, de prisão, ele fala de pessoas que vão falar mal de você, né? Vão te difamar. E ele diz: olha, sereis benditos quando vocês forem injuriados, caluniados, perseguidos por amor a mim. Então o caminho estreito não é o caminho da facilidade. O caminho estreito é o caminho que é difícil de ser trilhado. Veja aí no verso 14: porque estreita é a porta e o quê? Difícil. Grife aí: estreita é a porta e difícil o caminho. Então, se você não tem dificuldade nenhuma dificuldade em caminhar na vida cristã, eu quero dizer a você que você não está na vida cristã. Infelizmente, você está só numa religiãozinha aí qualquer,
mas na vida cristã você não faz parte. Porque quem faz parte da vida cristã são aqueles que não rejeitam Jesus, são aqueles que não fogem, olha só, do juízo de Deus, da justiça de Deus, porque Jesus se fez justiça por nós, Jesus fez juízo por nós, Jesus nos trouxe a paz com Deus. A paz com Deus que Jesus apresentou não é essa paz que o mundo dá, que você, quando está todo atribulado, você vai para um canto qualquer aí para ter paz, né? Não é essa paz, não é uma paz momentânea, é uma paz eterna. Você pode estar atribulado como tiver, mas você sabe que com relação à dívida eterna que você tinha, com relação àquela situação de ser um habitante do inferno eternamente, porque você vivia debaixo da condenação do pecado, lembra? Romanos 6,23, da morte, você estava sujeito, destinado a uma destruição, a um sofrimento eterno, ao lago que arde com fogo e enxofre, mas através de Jesus, você tem paz com Deus e já não vai mais para lá. Essa é a paz, você já não vai mais para lá, você agora vai morar no céu, amém? Isso é ter paz com Deus. Então, para que você ande no caminho que é Jesus, você não pode endurecer o coração, porque quem endurece o coração é o incrédulo, é o perverso. Você não pode ser indiferente à manifestação da graça de Deus, você não pode levar consigo ódio contra Deus ou contra as coisas de Deus, você não pode de forma alguma tropeçar em nenhuma palavra que vem do Senhor. É interessante que aquela pessoa que tropeça na palavra é aquela que vai se perder. Então, quando você está caminhando nesse caminho, você não tropeça na palavra, de jeito nenhum. E mais uma coisa interessante, que quando você está nesse caminho, você é conduzido para sair da condenação, amém? Você é conduzido, quer dizer, a sua vida está numa situação onde você está sendo posto para fora da condenação. Vejam só, Sodoma e Gomorra, Ló foi tirado da condenação, Noé e sua família foram tirados de quê? Da condenação. Foram dois juízos que Deus aplicou sobre a raça humana, e nos dois momentos ele tirou os justos da condenação. Então, quando você está vivendo no caminho, você está no caminho contrário à condenação. Um caminho contrário também à ira, diga ira. Porque, gente, a ira de Deus, ela vai se manifestar. Na verdade, a gente tem que perceber que a ira de Deus, ela vai se manifestar para todo o planeta, no período da tribulação, mas nós já temos aí vários juízos praticados. O juízo lá no Éden, o juízo adâmico. Nós temos, depois disso, o juízo noético, que foi na época de Noé. Nós temos o juízo davídico, que foi na época de Davi. Nós temos os juízos que foram se acumulando ao longo da história de Israel, por causa dessa coisa de Deus ser justo. Eu acho incrível que a prática do juízo é constante na Bíblia. Deus sempre trouxe juízo, Deus sempre trouxe justiça, Deus sempre fez justiça, e nós estamos no século 21 esperando a volta de Cristo, pensando num Deus que não vai fazer juízo e justiça. Mas o próprio arrebatamento faz juízo e faz justiça. Os 7 anos da grande tribulação é juízo sobre a raça humana, é ira de Deus sobre a raça humana. E depois da tribulação, a Bíblia fala do juízo de Cristo sobre as nações, e depois do milênio, o grande trono branco. Então veja que Deus sempre vai praticar juízo e justiça. Só o louco não entende isso, só aquele que é louco, que não percebe quem é Deus. Então, existiu um cara chamado Jonathan Edwards, que ele vai falar sobre juízo divino, sobre justiça. Quando ele fala do evangelho, ele não fala desse evangelho maltrapilho, desse evangelho, sabe, piegas, que a gente ouve falar muitas vezes no nosso tempo, né? Aquela coisa do amor de Deus superar todas as coisas e deixar o homem à vontade, calmo, sereno e tranquilo. Não. Quando Jonathan Edwards
no período lá de 1700, 1800, ele traz uma preleção sobre Deus e sobre o juízo de Deus. Inclusive tem um livro chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Você devia ler esse livro, é muito bom, viu? Leiam esse livro, é excelente, um dos melhores livros que eu já li. E é interessante que quando você lê esse livro, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, você vai entender verdades que os crentes do século 21 não querem compreender. Porque esse evangelho camuflado, essa fantasia que foi criada dentro da igreja, trata de um Deus que não vai trazer juízo e justiça, que não vai se irar. Mas o próprio Deus, na sua palavra, ele expressa a sua ira em vários momentos. Olha só o juízo que Deus fez quando Saul era rei de Israel, e quando Saul prevaricou contra Deus. A Bíblia diz que Deus foi contra Saul, não foi? Foi. E quando lá na época de Moisés, lá o Datã, Corá e o Abirão se levantaram contra Moisés e contra Arão. Olha, Moisés olhou para todo mundo, né? Porque eles estavam maltratando Moisés. E Moisés disse assim: se eu sou homem de Deus, a terra debaixo dos pés de vocês vai se abrir. Não foi? E ela não se abriu? E não engoliu Datã, Corá e Abirão? Olha como Deus é, né? Então tem gente que pensa assim: não, mas Deus não vai trazer esse juízo para mim porque Deus me ama. Querido, lembra do profeta Eliseu? Quem lembra? Lembra? Olha só, quando Elias vai assunto ao céu, que ele assume lá, tinha uns rapazinhos que chamaram ele de calvo. E aquela hora, eles estavam fazendo chacota, mangofa, do profeta Eliseu. E o que é que ele faz? Ele ordena que ursos vão lá e devorem os jovens que estavam fazendo mangofa. Isso é ou não é juízo? Olha só, hein? Quando aquele homem, profeta, novo, jovem, comeu e bebeu na casa do profeta velho, lá em 1 Reis 13, se eu não me engano, o próprio profeta que o persuadiu a voltar pelo caminho que ele não devia voltar, e comer onde ele não podia comer, e beber onde ele não podia beber, falou para ele: por que desobedeceste ao Senhor? Hoje tu vais morrer, os leões vão te devorar toda a tua carne. E o que foi que aconteceu quando ele saiu da casa do profeta velho? Ele foi devorado. Quando o povo do Egito segurou o povo de Israel lá, e Faraó segurou e não deixava sair, o que é que veio contra o Egito? 10 pragas, não foi? E aí, aquilo não é juízo não? E olha só, hein? Eles sofreram, o mar se abriu para o povo de Israel, mas fechou para eles, porque Deus vai fazer juízo contra todos aqueles que se levantam contra ele. Quem entende de Deus assim também? Bispo, mas eu entendo Deus como amor. Eu também. A Bíblia diz que Deus é amor, mas que também Deus, ele vai fazer juízo e justiça. Então quando Jesus diz: olha, eu sou, Tomé disse: mas Senhor, qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Mas peraí, eu sou o caminho, você tem que entender que caminho é esse. Vamos lá para o caminho. Gálatas 5 diz: se você quer andar nesse caminho, entenda, se você pratica as obras da carne lá de Gálatas 5, você está fora do caminho. Aí quais são essas obras? Aí lá em Gálatas 5 você vai ler: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, e vai. Está fora do caminho. Mas que caminho é esse? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, 8, 9 e 10, quem está fora do caminho. Romanos 1 fala quem está fora do caminho, Paulo fala. Romanos 12, Paulo exorta novamente sobre isso. Colossenses 3 fala isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala também: vocês são da luz e não das trevas. Amém? E é interessante que no verso 9 de 1 Tessalonicenses 5 ele diz: Deus não chamou vocês para ira, mas para a salvação por meio de Jesus Cristo. Então vai vir ira, vai vir juízo, vai, mas todo aquele que tiver a salvação por meio de Cristo será livrado da ira de Deus.
Abra aí em 2 Tessalonicenses 1, verso 8 e 9. Quem achou? Vamos ler. Ele punirá os que não conhecem quem? Os que não conhecem quem? Ele punirá os que não conhecem quem? Deus. E os que não são submissos ao Evangelho. Amém ou não amém? Eu estou em 1 Tessalonicenses, perdão, estou em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Olha, eu vou ler de novo, hein? Ele punirá os que não conhecem a Deus. Você conhece Deus? Bispo, como é conhecer Deus? É conhecer o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é Jesus? Só conhece Jesus quem tem parte com Ele. Só conhece Jesus quem percebe espiritualmente que vai ter que rejeitar o mundo para servir a Deus. Amém? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse passa a conhecer Jesus de verdade. Então veja, ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que são, aliás, os que não são, o quê? Submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem ou não tem gente que não é submissa ao Evangelho de Cristo? Eles, veja que as palavras aqui de Paulo aos Tessalônicos são fortes. Eles sofrerão a pena de quê? Destruição eterna. Quem não for submissa ao Evangelho de Cristo vai sofrer a punição da destruição eterna. Olha o que é que Jonathan Edwards está trazendo à igreja, olha o que Paulo trouxe à igreja, olha o que diferencia desse falso evangelho, que trata de um monte de coraçãozinho, de coisas, né, vermelhas e rosas. Essa coisinha fofa não é o evangelho real, verdadeiro, ele abre o teu entendimento quanto ao pecado, quanto ao salário do pecado, quanto à destruição eterna e com relação à salvação que vem de Cristo Jesus. E aqui diz assim, ó: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor. Tem um lugar onde a ausência de Deus é notória, se chama lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o lugar onde permanentemente as pessoas vão estar longe da presença de Deus, estão separadas da presença de Deus. Hoje não tem ninguém lá, quem morre vai para o Hades, mas um dia o anticristo vai inaugurar com um falso profeta o lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o lugar da separação total, tá? Olha só, e ele diz: a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Então veja no 11: conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne o quê? Vos torne o quê? Dignos da vossa vocação, e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Então, gente, ele está falando que só vai ser digno aquele que não negar a Cristo, aquele que conheceu o caminho, aquele que estiver submisso ao Evangelho de Cristo. Esse daqui vai ser separado da ira, amém? Abra por favor em 2 Pedro, capítulo 2, abra os seus olhos espirituais para você sair da ira de Deus, porque a ira vai vir, tá? Tem gente que quando morre sem Cristo não sabe, né? O pessoal não sabe, mas quando você morre sem Cristo, você é guardado para o dia da ira do Senhor. Quando você morre em Cristo, você vai para o paraíso, você já está salvo, amém?
Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está falando lá do Antigo Testamento, Jeremias 23 fala sobre isso, vários textos falam, falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que, pessoal? Heresias. Vão dissimular heresias, vão ensinar coisa errada para as pessoas. Porque você diz assim, como Tomé, qual é o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho. Aí você diz, então vou seguir Jesus. Mas o diabo não quer que você siga Jesus, quer? Quer ou não quer? Não. Aí ele vai introduzir, no passado foram falsos profetas contra Israel. E agora contra a igreja, falsos mestres, que vão ensinar heresias. O que é que destruiu Israel? Oséias 4:6 diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E o que é que destrói a igreja hoje? A mesma coisa. Se vem falsos mestres, você tem que estar preparado, sim ou não? É ou não? Aí você é aluno de colégio aqui, ou de universidade, eu sou professor e posso falar disso com muita, mas muita categoria. O professor está lá, o que ele disser, o aluno fica assim, que nem calango, ó. Porque ele não sabe, né? Ele não sabe, então ele está lá para receber que nem esponja. O problema é que hoje nós vivemos dentro do contexto estudantil, sociocultural brasileiro, nós vivemos uma desconstrução de valores sociais, éticos, morais. É chamado distopia social, tem até a moda, quem gosta de andar rasgadinho aí, é gente doida, perturbada mental. Aí, bicho, eu comprei uma calça jeans, R$400, toda rasgada, tu é muito besta. Gastar esse dinheiro todo com a roupa rasgada? Compra uma ali na feira, traz lá em casa que eu rasgo ela todinha e te dou. Tem gente que é perturbado. Na minha época de menino, eu chamava de langanho. Alguém chamou de langanho ainda? Né? Esse langanho, velho, presta. Aí a pessoa vai dizer assim, olha, bispo, então eu vou para o colégio para aprender o errado? Não, era para aprender o certo. Mas lá tem inclusão social com ideologia de gênero. E aluno vai lá para aprender o beabá, não é para aprender a ser... Mas estão aprendendo, não estão? E aí, que do mesmo jeito que no colégio, na faculdade tem esse tipo de comportamento, é gerado esse tipo de ensino, dentro da igreja também está sendo. Porque os falsos mestres que estão introduzidos e sendo introduzidos dentro da igreja hoje, que também na época da igreja primitiva eles atuaram, tá? Eram os sofistas, eram pessoas de meias verdades, que falavam as mentiras como verdades, eles pegavam textos isolados e contavam a fábula. Paulo até disse, Timóteo, cuidado que a turma vai contar a fábula como verdade. Hoje nós temos muitos mestres que introduzem heresias, e a Bíblia diz, destruidoras. Por que é destruidor? Porque você vai se contrapor ao Evangelho, se contrapor ao Evangelho da graça, porque o Evangelho da graça, ele te impõe uma postura espiritual, uma postura ética, uma postura moral, ele te dá os ditames de uma cultura que é do céu e não é da terra. Então ele vai impingir sobre você santidade, pureza, e vai trazer você um processo de regeneração espiritual. Um projeto de Deus é que você seja santo como ele é santo, puro como ele é puro, que você seja agradável aos olhos dele, que você viva em comunhão com ele, que você seja templo e morada do Espírito dele. E o projeto do diabo é matar, roubar e destruir. Então já começa daí o negócio. Veja, assim haverá entre eles falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de rejeitarem, de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos o quê?
repentina destruição. Sabe o que é isso? É o evangelho que não é mais cristocêntrico, é do homem, para o homem. Projeto de, eu tenho falado muito nisso, porque nos anos 90, eu ensinei muito nos anos 90, sobre a nova era, um projeto satânico contra a igreja. Essa visão de uma mulher chamada Helena Blavatsky foi em 1875, para em 1975 isso ser revelado ao mundo. E o projeto maior da nova era o culto ao corpo. Culto ao corpo. Que coisa, hein? De repente em 2024 a turma fica assim direto, ó. Culto ao corpo. Todo mundo está cultuando o corpo. As academias estão lotadas de gente cultuando ao corpo, sim ou não? Pode ter certeza que tem uma penca de crente que não vai mais para a igreja para ir cultuar o corpo. Por quê? Porque a nova era tem esse projeto de desfazer o cristianismo que está dentro de nós, de impingir sobre nós regras, costumes diferentes do que a Bíblia fala. Então ele diz aqui, ó: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Está falando da prática libertina. Por quê? Porque existe uma teologia chamada teologia liberal. Essa teologia liberal, queridos, é uma teologia que deixa você bem à vontade com o pecado. Deixa você bem à vontade com o pecado e com o mundo. Aliás, ela é tão liberal que o mundo entra dentro da igreja. É chamada secularização da igreja. Então essa teologia liberal, as práticas são realmente libertinas, como está aqui no texto. E ele diz: e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, se tem prática libertina infamando, falando mal da igreja, do caminho da verdade, falando mal do evangelho cristocêntrico, presta atenção lá atrás, vamos lá. O que acontece? Tem crente que hoje não se identifica com a graça de Deus. Tem crente que não se identifica com a palavra de Deus. Tem crente que não se identifica com a sã doutrina. Tem crente que já não tem mais a vivência, o costume de uma fé sadia. Não tem uma base sólida. É o inconstante, é o insensato, é o incoerente, é o imprudente. Ele está lá, mas não está. Ora, quando você vai construir um prédio, o que é que você tem que tratar? Vamos lá, o irmão que é construtor sabe. Vamos lá. Você vai construir um prédio, o que é que você faz? Primeiro lugar que você faz? A fundação, a base. Mas vamos lá. Você economizou na base porque você quer fazer um prédio bonito. Um prédio para chamar atenção. Um prédio para todo mundo que olhar e dizer: opa, rapaz, que lapa de prédio bonito é esse, viu? Aí você economiza lá na base, faz aquela coisa linda. Com pouco tempo a coisa linda começa a rachar. Viu outro de prédio caindo aí, não foi em Fortaleza? Era um atrás do outro. Eu era louco para morar de apartamento. Quando aquilo começou a cair, eu digo: vou nada, eu vou para casa mesmo, que eu estou perto do chão. Então você imagina uma coisa. Você quer construir um prédio, você vai ter que olhar para o fundamento. A Bíblia diz que na nossa vida espiritual, nós temos que vigiar a nossa construção, saber se o material empreendido é bom. A construção de um prédio espiritual, você quer ser templo, quem quer ser templo e morada do Espírito? Você vai ter que construir o templo, viu, irmão? Essa construção não é dele não, é nossa. Ele dá o material, mas quem constrói somos nós. Se você economizar lá embaixo, o que você construir para cima vai cair. Como tem crente caído, né? Que viveu o evangelho do fenótipo, o evangelho da aparência. Aí todo mundo diz: olha o crente aí, rapaz, esse bicho é crente, olha como é a vida dele, olha, rapaz, eu gostei, a vida do cara, puxa, mas era só aparência, porque na base era fraquinho. O que acontece quando a base não presta? Você vai começar a sentir, quando der um tremor de terra, quando vier qualquer coisa, começa a balançar, e aí balança e... Cadê aquele crente que estava na igreja? Desviou-se, está frio.
quer mais nem saber de igreja. Por quê? Porque ele cuidou da aparência, mas ele não cuidou da base. Então todo o processo de construção da sua vida cristã tem que começar na base, e Jesus é a base. Ele disse: eu sou a pedra, amém? Que os construtores rejeitaram, você vai rejeitar também? Se você é um bom construtor, você vai pegar essa pedra e colocar na base do evangelho que você vive. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está confrontando você que gosta da mentira, que gosta da heresia, que gosta de passar a mão na sua cabeça, que gosta de gente que te agrada, você que é meio misturado com hedonismos, né? Você que fica ligado só nos fins e não nos meios. Esse evangelho pragmático que diz assim: olha, vem aqui alcançar a bênção, venha alcançar a bênção, venha alcançar a bênção, venha. O que é que eu vou fazer para alcançar a bênção? Não, você vai passar aqui pelo caminho do coloral, do sal, do não sei o que, vai pegar aqui o manto, vai pegar não sei o que, vai trazer aqui um sacrifício, vai pegar o pão não sei das quantas, venha que você vai alcançar a bênção. Ninguém para dizer que isso é heresia, que isso é indulgência. Porque o povo está tão ligado no que vai alcançar que não está ligado no meio. Olha só, se você quer alcançar resultado e não está preocupado com o meio, o nome disso, sabe o que é? Você é maquiavélico. Porque foi Maquiavel que disse assim, ó: os fins justificam os meios. Daí uma pessoa maquiavélica, ela vai te chamar para os fins, ela vai te chamar para uma vida de bênção, mas ela não vai deixar você entender os meios. Mas quando você leu João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Então o único meio de chegar até Deus é Ele. Só que para conhecer Ele, você vai ter que se rasgar. Você vai ter que se rejeitar, te renegar. Você vai ter que tomar uma cruz pesada. Você vai ter que entrar na porta estreita, no caminho estreito. Isso não atrai quem gosta de satisfazer os seus próprios prazeres, os seus desejos volitivos. Então, esse evangelho da facilidade vai chamar você para os fins, mas não vai ensinar você que os meios que eles estão usando são meios diabólicos, maquiavélicos, misturado com sincretismos, sabe, lá do espiritismo, dos cultos africanos lá na África, lá aquelas coisas da África, sabe, que pratica, eu não posso dizer o nome de religião mais, porque o negócio está ficando pesado para mim já. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Porque processo é coisa ruim. Então, vamos lá. Mas vocês estão percebendo que eles não falam os meios. Olha, esse meio aqui, eu estou imitando o Joãozinho não sei das quantas. Estou imitando o João de Deus, que o bicho está até preso, safado. Estou imitando o João não sei das quantas. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele diz assim, ó, venha para a bênção. Todas as igrejas que estão praticando heresia hoje estão chamando você para a bênção, não estão chamando você para sair da ira. E há um texto na Bíblia que diz assim: quem vos ensinou a só pisar nos meus átrios? E João gritou para Herodes: ei Herodes, quem foi que te ensinou a fugir da ira de Deus? Porque ele estava praticando adultério. E a igreja que vive no sincretismo religioso herético, o que é que ela faz? Ela pratica adultério espiritual também. É uma comunidade herodiana dentro da igreja cristã. Está assim, de crentes Herodes, fornicários, profanos, fracos. São pseudos crentes. Eles dizem que são o que não são. Eles afirmam ser o que não são, porque são prédios até bonitos por fora, mas embaixo está tudo ruído, está tudo caído, está tudo quebrado, está tudo cedendo. Jesus, quando olhou para os fariseus, lá em Mateus 23, olhou para os fariseus e disse: vocês são condutores cegos, sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Quem se guiar por vocês vai cair no mesmo abismo que vocês estão indo. Entende isso? Então aqui, voltando para 2 Pedro, diz assim, ó: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 3, também movidos por avareza. Diga avareza, bem alto. O que é avareza? Você sabe o que é avareza? Sabe?
Não confunda miséria com avareza não, viu? Ser miserável é mão de bebê. Não abre, não tem generosidade. Esse é o miserável, né? Pobre é o que não tem dinheiro. Miserável é o que não dá para ninguém. E o avarento é o que só pensa em dinheiro. É o que só quer conquistar coisas materiais. Esse é avarento. Entende a diferença? Pobre não tem, miserável não dá, e avarento é só o que quer. Você não pode ser nenhum desses três. Mas se você tiver que escolher um, escolha ser pobre. Porque os pobres herdarão o reino dos céus, mas os avarentos e os miseráveis não. Quem está entendendo? Agora veja. Ele diz assim: movidos por avareza, farão comércio de vós. O que é que você acha que é esse falso evangelho que está aí? E aqui diz, com palavras fictícias. O que é palavra fictícia? É inventada. Não é inventada? Ficção. Você que gosta de Netflix é um crente cheio de ficção. Eu não gosto, eu gosto da realidade. Eu prefiro uma dura verdade que uma linda mentira. Quando eu era garoto, sabe, eu preferia que a moça não dissesse que gostava de mim, porque se dissesse que gostava, aí eu ia acreditar. Então é melhor dizer, não gosto, te odeio. Não me chame de bonito, me chame de feio, que é melhor. Entendeu? Dizer que eu sou bonito, aí eu vou acreditar. Então é melhor uma dura verdade. Entendeu? Dizia-se na minha época que quando alguém chamava você de engraçadinho, era chamando você de feio mesmo. Então imagine uma coisa. Eles criam palavras fictícias. Para eles, a Bíblia diz, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios que havia na sua época, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e de Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Então você está no mundo e você diz, eu não suporto mais esse negócio aqui, eu não aguento mais essa hipocrisia religiosa, essa mentira, essa devassidão moral, essa iniquidade, eu não aceito gente mentindo para Deus. Você começa a se conformar com as coisas e se moldar a palavra, e você diz, eu não aceito impiedade, eu não aceito coisa santa com profana, mistura, eu não concordo com mistura. Deus é puro. Amém? E Ele chama a gente para ser puro também. E a Bíblia diz que Deus, olha só que coisa linda, ó. O que fez Ló sair de Sodoma e Gomorra foi que ele não aceitava aquele comportamento daquele povo. Aí tu fica no celular achando bonito o comportamento dos ímpios. Tu vai assistir novela, acha bonito o comportamento dos ímpios na novela, no filme. Tem irmão que assiste um filme lá de gente matando gente, quando sai parece um gangster do filme. Pega, como diz, pega o vento, como é que chama? A pressão, né? Vai assistir um filme do Rambo, sai querendo matar todo mundo. Vai assistir um filme do Kung Fu, quer bater em todo mundo. Você pega fácil. Vai assistir a novela do adultério, quer adulterar com todo mundo, tá vendo? Então presta atenção, que você não é das trevas, é da luz, e a luz é a palavra de Deus. Se você quer imitar alguém, seja imitador de Cristo. Veja, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então Ele está aqui trabalhando no nosso meio, igual Jeremias 17 diz, Deus está esquadriando corações para ver cada um quem vai receber salvação e quem vai para a punição eterna.
Ele vai sondando os corações, vai esquadrinhando, vai mapeando, porque Deus é tão justo, irmão, que Ele não vai te condenar para a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, sem ter uma leitura total da tua vida. Apocalipse diz que livros estão sendo escritos por Deus, da tua vida, da vida de cada um aqui, porque na hora do juízo, do grande trono branco, quem vai para lá e vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, não vai ser lançado sem justificativa não, está tudo escrito, está tudo registrado. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo toda a profanação que você pratica. Você pensa que Deus não está vendo? Deus também está vendo toda a justiça que você está praticando. Amém? Tudo que você fizer como justo, Deus está vendo, e como injusto, como ímpio também. Então, fuja da ira de Deus. Fuja. E fugir quer dizer entrar pelo caminho que é Cristo. Quem entendeu? Então Deus reserva pessoas, os injustos, para o dia do juízo, especialmente, olha só, especialmente, aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo na sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais, como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservado a negridão das trevas. Quem entendeu isso? Então, quem não se aperceber esses falsos mestres, esse caráter diabólico dos injustos, está sendo disseminado no meio da igreja do século atual? Sim. E eles estão ensinando que Jesus vai demorar, que não é agora. Mateus 24, 47, se eu não me engano, fala que eles vão dizer isso. Mas veja só a resposta aqui de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o quê? Como um ladrão, o dia do Senhor, no qual, olha só, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então tenha cuidado, porque o dia do Senhor já começa com uma guerra violenta. Nós estamos vendo guerra no mundo, sim ou não? E o que é esse estrepitoso? Olha que coisa, estrepitoso é um nome bonito, né? Se quiser botar no seu filho, fica legal. Você chama estrepitoso, né? Olha aqui, estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão. Nós estamos pensando aqui numa bomba nuclear, sim ou não? Elementos se desfazendo, abrasados, né? Se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vai ser atingido muita coisa. Estamos vendo que o dia do Senhor, e qual é o dia do Senhor? É o dia da ira. Ele é um dia de 7 anos. Vai acontecer como um ladrão da noite. Você não espera, de uma hora para outra vem. E o que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que entender o versículo anterior que diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Você entende? Ele disse lá em João 14, 1, 2 e 3: vou preparar lugar e voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Essa promessa não retarda.
Mas se você caminha para Mateus 25, diz assim: tinham 5 prudentes, 5 loucas, e elas, devido à demora, dormiram. Tem gente que dormiu, porque 2000 anos se passaram e eles estão dizendo assim: não veio até hoje, não vai vir agora não. Vai demorar mais, porque eu me lembro que em 1975 meu pastor pregava isso para mim. Nos anos 80 também. Ele morreu, o que assumiu no lugar dele, pregou para mim a mesma coisa. Nos anos 80, eu fui para um seminário teológico, estudei feito um jumento, sabe? Parecia um louco estudando para cima e para baixo, estudando para aprender. Quando eu comecei a pregar o evangelho, formado, eu fui pregar a mesma coisa que meu pastor ensinava. Eu disse que ele vai vir. Eu passei os anos 90 dizendo que ele vai vir. Eu passei a primeira década do ano 2000 dizendo que ele vai vir. Eu passei a segunda década do ano 2000 dizendo que ele vai vir. E agora, na terceira década do ano de 2000, eu estou falando que ele virá. Aí talvez você diga assim: mas bispo, isso aqui está que nem cantiga de galo, hein? O senhor já está falando isso há quanto tempo? Pois é. E aqui em Pedro diz: não, o Senhor não retarda a sua promessa. Só que você não leu o 8, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, hein? Oséias 6, 1 e 2 diz que 2 dias passarão para vir o terceiro dia, o dia da unidade entre Deus e Israel. 2000 anos ou 2 dias já se passaram. Opa! Você vai descobrir a pólvora hoje. Aquela demora, aquele tempo da demora, que fez gente dormir, já acabou. Agora nós estamos só no retardo. Isso quer dizer que ele vem a qualquer momento, porque o estrepitoso está para acontecer. As nações estão umas contra as outras, reino contra reino. A fome está no meio do mundo, os terremotos, as pestes, tudo acontecendo. Por quê? Porque vai vir o dia do Senhor, e ele vai inaugurar com um estrepitoso estrondo, que vai desmanchar um bocado de coisa no planeta. Muita gente vai morrer nesse estrepitoso estrondo. E esse estrondo vai acontecer, eu creio que como uma guerra mundial. Estamos caminhando para isso ou não? A gente não quer, mas a gente está vendo acontecer. E tem que envolver Israel? Tem, porque Ezequiel 38 e 39 está lá Israel e o povo do norte se levantando contra Israel. E as nações do norte que estão hoje combatendo Israel são o quê? Prova de que a Bíblia é fiel. Sabe quem é que está apoiando o Irã? O Irã é do norte. E o Irã é a antiga Pérsia, que está lá em Ezequiel 38. Aí você vai ver Ros, de Meseque, que é a Rússia, Tubal, você vai ver Torgama, Turquia, estão tudo contra Israel. A Líbia está lá também, vem do norte contra Israel. Nações do norte da Europa, e é por isso que fala ali, Gomer representa nações do norte da Europa. E algumas nações do norte da Europa apoiam quem? Rússia. Estão ligadas, têm tratado com Rússia. Rússia tem tratado com Irã. Então, se mexer com o Irã, mexe com a Rússia, mexe com a China, mexe com a Coreia do Norte. Todos eles têm bombas nucleares. Quem mexer com Israel, que tem bomba nuclear, vai mexer com os Estados Unidos, que também tem, com a Inglaterra, que também tem, e aí vai. Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós estamos vivendo o final dos tempos. O final, 2000 anos, estamos aguardando a vinda de Jesus e o dia do Senhor que vem como um ladrão. Você não está esperando, de repente você liga lá, aí tem lá, começou a guerra mundial. Você estava esperando aí o Covid? Não, né? Mas lá em Lucas 21, em Marcos 13, em Mateus 24, fala que o Covid vinha. Porque a Bíblia diz que nesses tempos haveria o quê? Pandemias, epidemias. Está escrito em Lucas 21. Eu já sabia que vinha nesses tempos. E é interessante que Deus já me revelou antes de acontecer isso aí. Então nós estamos vivendo esse tempo? Sim. Mas eu pergunto, você está no caminho?
Você está vivendo a verdade? Você já rejeitou essa vida pela vida que o Senhor prometeu para você? Você já renegou a si mesmo e tomou a cruz para seguir Jesus? Como é que está a tua caminhada? Ou você está seguindo os falsos profetas que estão mostrando caminhos largos, espaçosos, pacíficos, onde você não tem que deixar nada para trás, onde você pode coadunar o mundo e a igreja, onde você é secularizado? O que é que você está fazendo? Esse é o problema. Você está ligado aos fins e não está olhando para os meios? Ou você está olhando os meios para chegar nos fins? Se só tem um meio de chegar a Deus e a bênção é Cristo, então quem me ensina outra coisa, Gálatas 1:8, é maldito. Porque só tem um jeito, é Jesus. O resto é mentira de Satanás. Quem está entendendo isso? Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração, por favor. E eu pergunto, essa palavra, ela ilumina a tua alma? Porque lá em Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas lá voltando no versículo 5 do Salmo 119, o salmista diz assim: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu pergunto, essa palavra é lâmpada para o teu caminho? Porque se você resolveu caminhar com Cristo, você tem que estar com a lâmpada acesa. Eu vou lhe explicar por quê. Num casamento judaico, eles colocavam 10 virgens para iluminar o caminho do noivo. E o problema lá em Mateus 25 é que tinham 5 que estavam com as lâmpadas com pouco azeite, iam apagar-se. Então quando o noivo chegasse, elas não teriam luz. 5 prudentes tinham luz e tinham azeite. Então eu pergunto, você está no caminho aceso e com azeite na botija? Como é que você está esperando a volta de Jesus? Como é que você está esperando o noivo? Você ainda está dormindo? O grito já está sendo ecoado. O que está lá em Mateus diz: olha, aí vem o noivo. E Jesus disse, e os apóstolos falaram: desperta, ou tu que levanta-te, tu que dorme, desperta, levanta-te, porque despertar e ficar deitado, você vai voltar a dormir. Tem crente que você acorda ele, mas ele não se levanta, ele continua nessa vidinha mais ou menos, aí ele volta a dormir de novo, fica em dormência. Então ele está mandando você despertar e se levantar, porque quando você se levantar, a Bíblia diz, Cristo vai te iluminar. Amém? Isso quer dizer que quando você se levanta espiritualmente, você é cheio da presença do Espírito, ou seja, é cheio de azeite. Mas existe um preço a pagar, é a rejeição de si mesmo e uma abnegação para carregar um evangelho, para não rejeitar o evangelho. Você tem que realmente ter cuidado com aqueles que estão negando o evangelho, aqueles que estão se contrapondo à graça do evangelho, aqueles que estão pregando uma falsa graça também, aqueles que estão pregando um falso preceito. Você tem que ser inteligente espiritualmente para conhecer o caminho, porque se você conhecer, ninguém vai te ensinar um atalho, ninguém vai pegar de forma malévola, maquiavélica e fazer, olha, vem para cá, que aqui é mais perto, e você vai alcançar bênçãos aqui também. É melhor por aqui, que você não vai caminhar tanto, não vai ter espinho, não vai ter pedra. Olha como o caminho é fácil, olha como ele é largo, olha como você pode caminhar até descalço, porque a areia é bem fofinha, olha coisa boa, friazinha. Aquele outro não, ó. Eu conheço bem direitinho aquele outro ali, é espinhoso, pedregoso, é difícil, é arenoso. Então vai não, cara, a areia ali está pegando fogo, tu vai gripar. Aí você, cheio de cuidado de si mesmo, doido para ficar no que é bom para você, que é essa coisa do individualismo, você diz, não, eu vou procurar as minhas melhores, o que é bom para mim, porque eu quero é ser feliz, entendeu?
E é isso que você não vai ser se você estiver no caminho. Porque eu não vi nenhum apóstolo feliz em ser decapitado, em ser crucificado, em ser chicoteado. Jesus não ficou feliz de passar por aquele calvário, não, doeu. Doeu, gente. Ah, mas ele estava feliz? Não, estava triste mesmo, angustiado. A Bíblia diz que ele chorou, que ele gemeu. Olha o que ele ficou no Getsemane ali orando ali, falando com o Pai, né? Que não foi fácil não. Eu acho interessante que você diz assim, rapaz, eu quero uma coisa fácil. Como é que você pode pensar em ser feliz, em ter um caminho fácil? Olhe para os apóstolos, olhe para Cristo e veja, se não foi fácil para eles, como é que você quer uma coisa fácil para você? Quem está fugindo da ira, vai caminhar o caminho estreito. Quem está indo para a ira, vai ter o caminho largo para ele, bem facinho, tudo mamão com açúcar. Não, eu vou para a igreja só dia de domingo mesmo, para bater o ponto, mamão com açúcar, mas você está no caminho errado. O caminho difícil é você ter todo dia, o dia todo, na presença do Senhor. É você estar buscando a Deus incessantemente. Não é fácil não, é difícil. É pedregoso, porque todo dia você tem que estar buscando a casa de Deus, a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. É pedregoso. Para quem só pensa em si mesmo, não é legal. Mas é o caminho que você está saindo da ira. Amém? Curva a sua cabeça. Quem hoje entendeu essa palavra e diz assim, olha, bispo, por mais que eu ouça, eu ainda tenho dentro do meu coração aquela coisa, aquela vontade de praticar coisas lá do mundo, e eu não me conformo em ser crente e ter que rejeitar tudo aquilo. Irmão, acredite no que eu vou lhe dizer, ou rejeita tudo aquilo, ou você vai provar a ira de Deus. Eu não vou vir com sofismos para você não tem meio evangelho não, evangelho é evangelho, é largar a mão de lá e pegar na mão de Cristo. Amém? Pedro estava lá afundando nas águas, Senhor, Senhor, estendeu a mão e o Senhor pegou na mão dele e o puxou das águas. Então, se a tua fé está falhando e você tem andado em dois pensamentos, agora é hora de você tomar a mão de Cristo. É hora de você gritar, Senhor, Senhor, me acode. Amém? Vem aqui você que quer que Deus te acuda, e você que quer viver o evangelho do caminho estreito, sabendo que vai vir tribulação, mas no final você vai entrar no reino, você vai estar no reino eterno de Cristo. Amém? Então vem agora, enquanto a gente vai louvar, você vai tomar a sua decisão. Procure.